A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está embarcando para os Estados Unidos, onde provavelmente, não é, meu caro Gustavo Uribe, vai se encontrar com o marido, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu sei que você sabe que ela está fazendo check-in agora, é isso? Ela está neste momento fazendo check-in no aeroporto de Brasília. Giovanna Inoue, nossa produtora, conseguiu flagrá-la. Ela fez até um tchau para a imprensa. Michele Bolsonaro, no caso, não nossa produtora, que nos enviou uma imagem de Michele Bolsonaro no aeroporto de Brasília. Hoje pela manhã eu tive a informação de que Michele informou ontem ao PL de que viajaria nesta terça-feira de manhã. Ela disse que ficará nos Estados Unidos até o final de semana. A expectativa é de que ela tenha uma conversa franca com Jair Bolsonaro para que eles discutam a estratégia de defesa em relação ao escândalo das joias, agora que Jair Bolsonaro decidiu devolvê-las. Por que Michele Bolsonaro deve retornar no final de semana? Porque na outra terça-feira, no dia 21, haverá um evento nacional do PL do debut de Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher, ou seja, a sua estreia na política nacional à frente desse segmento feminino do partido. Jair Bolsonaro informou ontem, e a Daniela Lima, nossa âncora, trouxe em primeira mão que ele devolverá o estojo de joias. Os aliados dele consideram que é tarde demais. Era uma orientação dada, e a gente deu aqui em primeira mão na CNN Brasil, de que ele devolvesse esse estojo de joias para que desse uma espécie de atestado de boa vontade. Mas agora o caldo já havia entornado, o leite já estava derramado. O próprio Tribunal de Contas já reconhecia que iria reverter a decisão de Augusto Nardes. Mas, enfim, para tentar evitar que se chegue aos finalmente, Jair Bolsonaro então decidiu devolver o estojo. A última informação que eu tive é que o estojo está no Brasil, no galpão com os objetos pessoais de Jair Bolsonaro. E esse procedimento deve ser efetuado de devolução para o patrimônio público nacional nessa semana ainda. Essa informação é importante do Gustavo Uribe. Deixa eu só voltar com o Uribe lá, porque havia dúvida, né, Uribe? No domingo retrasado, ele disse aos jornalistas, quando perguntado publicamente pela primeira vez sobre as joias, que não sabia porque estava apanhando, que não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí depois as coisas foram sendo adaptadas aos acontecimentos, não é? Se de fato estiverem em Brasília e não com o presidente, assim... Embora exista aquele documento que o Estadão revelou, né, dizendo que o presidente viu o presente e agradeceu o presente, ou seja, então ele sabia o que estava acontecendo, não está com ele. Não sei se serve de alguma coisa, mas está em Brasília, num acervo com provavelmente mais centenas de coisas que ele ganhou ao longo do mandato, né? Isso, em um galpão com os objetos pessoais também dele, móveis e etc., que serão transferidos para a residência que foi alugada para Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, aqui no Jardim Botânico de Brasília, um bairro de classe média alta. A gente pode falar classe média, porque Brasília é uma bolha social. É um bairro rico, porque todas as regiões você precisa ter um poder aquisitivo alto para viver. Então, devem ser transferidos para lá. A informação que eu tive é que Jair Bolsonaro não levou aos Estados Unidos esse estojo, porque criou-se uma figura bastante esdrúxula da decisão de Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Jair Bolsonaro é fiel depositário do estojo, mas ele não pode utilizar as joias nem vendê-las, ou seja, no máximo, colocar em cima de um móvel, de uma mesa de centro como enfeite de casa, um enfeite domiciliar. Então, não faz muito sentido ele ser fiel depositário. É por isso que o Ministério Público de Contas entrou com recurso no Tribunal de Contas da União para que essa decisão de Augusto Nardes seja revertida. E a tendência é essa. O Tribunal de Contas, eu conversei com integrantes dele, disseram que na próxima quarta-feira será mantida essa análise. Mais do que isso, Colombo, deve haver também um pente fino feito pelo Tribunal de Contas de todos os presentes que foram recebidos por Jair Bolsonaro durante os últimos 4 anos. Eu tive uma informação agora também de última hora, que daqui a pouco vai entrar no site da CNN Brasil, de que o Conselho de Ética da Presidência da República deve apresentar nessa semana também diligências, ou seja, pedidos de informação a Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, e também a Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens da Presidência da República. O objetivo é que haja uma investigação paralela daquele colegiado federal que é responsável por avaliar se integrantes da Presidência da República cometeram infrações éticas. Eles não estão mais na Presidência da República, não fazem mais parte da máquina pública. Mas há um expediente, uma previsão do Comitê de Ética de você colocar uma espécie de mancha pública no currículo do ex-servidor público. Ou seja, a partir do momento que ele possa ser contratado para uma outra função pública, haveria uma mancha ética por alguma infração ética cometida no decorrer
da sua função como servidor.